Aqui também, portanto, assim como no projeto de lei complementar e como na PEC, aqui nós temos o que se chama de desidratação, de enfraquecimento do conjunto de medidas. Nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Eu também lembro disso. Isso começou na PEC da transição. E o mercado tapou o olho para isso. Acreditou em Haddad, em arcabouço fiscal e tal. Foi cair na real agora. A verdade é essa. O mercado que fez projeções erradas sobre o crescimento do PIB e tal, também fez projeções erradas sobre inflação e sobre juros, portanto. Certo? Acreditou nesse troço aqui. E aí agora quis acreditar que, não tendo feito o ajuste em 2023, preferindo a PEC da transição, jorrando 170 bilhões de reais na economia para fazer indução artificial do crescimento, esse voo de galinha que nós estamos vendo, acreditando que, não tendo feito lá atrás, fará agora, já com 2026 no horizonte. Não vai fazer, certo? Outra coisa, havia uma tentativa do governo de mudar o fundo constitucional do Distrito Federal, mudar a regra, né? E fazer alguma economia com isso. Mas também não foi aprovado, sem mudanças no fundo constitucional do Distrito Federal. Então, mais um elemento de enfraquecimento do pacote fiscal. É muita sangria. Tem um pacote que já na origem era fraco, inconsistente, nenhuma surpresa, certo? Mas fraco. E na mão do parlamento foi ainda mais sangrado. O parlamento tem uma função fundamental no descalabro fiscal brasileiro. O governo não faz controle de gastos, não vai fazer. Vai na lógica do puxadinho, do pente fino, como isso aqui. Como eu já descrevi aqui, empurrando para 2026 para chegar lá e armar uma PEC kamikaze para si, para tentar financiar a reeleição de Lula, como fez Bolsonaro em 2022. Deixa a bomba para 2027, conforme Dilma Rousseff, manda esse pacote modesto para o parlamento, e o parlamento, da sua parte, o governo tolerante com a inflação, o parlamento, da sua parte, só pensando em si. Mas um show de corporativismo, trabalhando tanto no pacote de corte de gastos como na LDO, para blindar a sua condição, para garantir segurança, para que cortem o dos outros, no meu ninguém mexe. E assim será a boiada do orçamento secreto versão 2025, passando ao largo com tranquilidade e sofisticação. E aí, tem umas coisas que são incríveis, né? Eu acho inacreditável e pouco questionado a manifestação do vice-ministro da Fazenda, o secretário executivo, o senhor Dário Duriga, que, com tudo isso, declarou, ao fim das votações na Câmara, que a economia de 70 bilhões projetada inicialmente nesse pacotinho, que a economia de 70 bilhões, que significa economia, não é corte de gastos, é diminuição no ritmo do nosso endividamento, que esse pacote garantiria 70 bilhões de poupança, digamos assim, entre 25 e 26. Número mágico, né, doutor? Número mágico. É um número inatacável, um número, não importa o que se faça, ele se mantém. Porque, vamos lá, na origem, quando remetem o pacotinho para o parlamento, com tudo que havia lá, portanto, com seu cumprimento, tudo aprovado, se chegaria a uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, 25 e 26. Aí você tem a lista aqui, 19 ou 20 mexidas no texto, mas você tem a lista dos sangramentos, e nós tratamos aqui dos mais importantes, portanto, da desidratação, do enfraquecimento do que já era fraco. E o senhor continua dizendo que se vai chegar a 70 bilhões. 70 bilhões, independentemente do que se faça. Isso porque, doutor, nós sabemos que, ainda que tudo fosse aprovado, essa conta de 70 bilhões em 2 anos só existe na calculadora do senhor e do ministro Haddad. As pessoas que fazem conta com muita, muita boa vontade, tudo dando certo, o pacote completo, em 2 anos, chegaria aos 40, 45 bilhões. Sangrando, então, e o senhor continua com a ideia dos 70 bilhões. Não tem contribuição, o governo compreendendo completamente errado o momento, certo?
não entendendo mesmo, o presidente Lula dizendo que a inflação está totalmente sob controle, a inflação no Brasil, parlamento dando esse show de corporativismo, o judiciário, no caso dos supersalários, com a contribuição decisiva do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o judiciário, garantindo os seus penduricalhos e os supersalários, todos os poderes, nesse caso do pacote de corte de gastos, mostrando como o Brasil é inviável fiscalmente e como isto vai explodir, como a conta vai explodir. Registra que falta um elemento nessa história. E eu pergunto todo dia isso. Cadê os militares? Cadê o projeto sobre os militares? Cadê a porção de contribuição das Forças Armadas nesse esforço modesto de contenção de despesas obrigatórias? Cadê a contribuição da Previdência Militar? Prejuízo de 50 bilhões de reais em 2023. Ficou para o ano que vem, né? Muito bem. Sim, o Senado da República, e aí entra Davi Alcolumbre, eu já falei aqui, não foi só promessa de emenda pré-datada de 2025 para o parlamento, para a Câmara, não, também para o Senado. Já falei, 12 milhões por senador para aprovar o pacote. E o Senado, ó, taca ali pau, Alcolumbre. Rodrigo Pacheco posando de estadista, né? Aquela estatura, não pode confundir estatura política institucional com altura. Um homem de 3 metros. Mas não confundam as coisas. Rodrigo Pacheco, que serviu de fachada, grande fachada, né? Para o exercício da presidência do Senado, por quem sempre foi o presidente do Senado, que foi Davi Alcolumbre. Foi durante 2 mandatos, não pôde continuar. Aliás, acho que esse é o destino do Lira também. Foi para a CCJ, de lá, o Senado comandou o Senado, e ontem, nesses últimos dias, vai voltar a presidir o Senado, já está mandando com tudo, mais do que nunca, sem nenhuma vergonha. Davi Alcolumbre ontem, inclusive, negociou, porque esse dinheiro todo rolando, as promessas todas rolando, emendas sendo pagas, prometidas, o nosso senador Alcolumbre, que é quem manda no Senado, Alcolumbre foi negociar com Lira, já como costurar isso, e as matérias foram chegando para o Senado, e o Senado, no mesmo ontem, já aprovou 2 projetos, já aprovou, inclusive, emenda à Constituição. O Senado da República, a parte do tudo como previsto, né, meus amores? Aprovou tudo. Alcolumbre no comando. Aprovou a PEC em 2 turnos. Falta a lei ordinária, já votados no Senado o projeto de lei complementar e a proposta de emenda à Constituição. Hoje será votado tudo mais constante a lei ordinária, antes de dar sua contribuição célere à aprovação do pacotinho. O Senado mandou sua planilha de emendas, exigências adicionais, exigências emendísticas, como eu chamo, para o Planalto, uma nova planilha para distribuição de emendas, uma planilha assinada por 11 líderes do Senado, líderes senadores, assinando a demanda. Inclusive, mandando para o governo, assinando demandas adicionais por emendas para o Senado, para fazer aprovar, como aprovou, compromisso assumido, aprovou e vai aprovar tudo, terminando hoje, inclusive assinada essa demanda por Carlos Portinho, senador bolsonarista, do PL aqui do Rio de Janeiro, e Tereza Cristina, ex-secretária da Agricultura, né, de Bolsonaro, do Progressistas. Com isso eu quero dizer o seguinte, meus amigos, na hora das emendas, na hora de garantir as emendas, na hora de garantir o fundo partidário, dinheiro público, a LDO foi isso, né? Eu já falei aqui, um espetáculo corporativista de garantia dos dinheiros pela classe política, especialmente por parlamento. Nessa hora, para de brigar por político, para de se xingar por político, de esquerda, de direita. Na hora da grana, na hora de garantir as prerrogativas, está todo mundo junto, irmão. Estão juntos os petistas e os bolsonaristas. No caso das emendas é isso. Vocês pensem no 8 de... Por favor, se lembrem do 8 de janeiro de 2023. Tudo aquilo aconteceu e não houve nenhuma ruptura, mesmo com aquilo, na transição, na continuidade do orçamento secreto de Bolsonaro para Lula. Tudo aquilo acontecendo, aquela barbaridade, mas no que se referia a emendas parlamentares, a transição foi perfeita, não houve nenhuma ruptura, nenhum choque. Não houve 8 de janeiro
para o orçamento secreto. Ao contrário, só se sofisticou.